tarde. Bem-vindos ao Matemática das terças-feiras. Hoje, dia 27 de setembro de 2022. Aqui vamos estar ao longo da próxima hora e meia para analisar, para debater o dia-a-dia do Benfica, a vida do Benfica, hoje com dois grandes assuntos. Na segunda parte teremos como nossa convidada Ruth Costa. Amanhã a equipa do Benfica, a equipa feminina do Benfica, tenta garantir um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus, no feminino. Primeira parte, convidado Paulo Almeida, presidente da Casa do Benfica de Loures, e o habitual painel de comentadores deste espaço, o António Pires Vicente e o Sérgio Bragão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo Almeida. Muito obrigado pela sua presença. Muito se tem falado do esquecimento, entre aspas, da Federação Portuguesa de Futebol, de uma equipa que foi campeã europeia. Estamos a falar da equipa de futebol praia da Casa do Benfica de Loures. Hoje, agradecendo a sua presença. Como é que vocês se sentiram, não só não terem sido convidados, como uma equipa, parece que é normal, quase na realidade da Federação Portuguesa de Futebol, temos uma equipa campeã europeia que não é homenageada numa gala das esquinas? Boa tarde. Agradecer o convite, Valmar, para estar aqui. Quanto à sua pergunta, é triste e de lamentar que um esforço como nós temos feito ao longo destes anos para promover a modalidade que gostamos e que achamos que faz sentido, e que pela entidade máxima que rege o futebol de praia e o futebol nacional, não consiga ver o trabalho que temos feito ao longo destes anos, nem a ganhar títulos europeus como ganhámos este ano. Nem assim eles nos conseguem ver. Talvez porque somos pequenos, não sei. Mas temos o emblema do Benfica, que usamos com muito orgulho ao nosso peito. Mas deixa-nos tristes porque este projeto não é feito porque o lema no projeto é para ganhar, que é como o Benfica, cada jogo, cada disputa que fazemos é para ganhar campeonatos. Infelizmente não temos ganho, mas o maior título a nível internacional, todos os clubes sonham em ganhar. Nós este ano tivemos esse mérito de ganhar com muito mérito e muita categoria, porque fomos uma equipe que nos superámos e que fomos imbatíveis, porque ganhámos a muitas equipes de topo mundial de outros países, ganhámos, e é triste que a Federação, na altura, enviou-nos um mail a dar-nos parabéns da conquista, e a partir daí esqueceram-se de nós. É uma situação ainda mais incompreensível, porque a Casa do Benfica de Loures, neste futebol de praia, na última convocatória que criou, estiveram 6 jogadores. Portanto, é a equipa que mais jogadores dá à Seleção Nacional de Futebol de Praia. E ainda mais é a Casa do Benfica de Loures que, segundo falámos lá em cima há pouco, dispensa as instalações para a seleção treinar. Sim, já... Portanto, isto foi um agradecimento enorme. Exatamente. Por causa um abraço que eles nos deram. Exatamente. Fomos solicitados por parte da Federação para a Seleção Nacional, tanto masculina como feminina, fazer lá os estágios nas nossas instalações. Disponibilizámos, como bons anfitriões que somos e um clube de bem que somos, disponibilizámos as nossas instalações, tiveram tudo da nossa parte, e depois a paga que nos dão ignoram-nos. Não era pelo prémio, ou não era isso que a gente ia à procura, né? Mas por menos, já que somos parceiros em alguma coisa, pelo menos um convite para assistir à gala, que era no mínimo. Isso era o mínimo, não é? Porque acho que também merecíamos mais qualquer coisa devido à conquista que tivemos. Não é um título europeu e, no fundo, até parece que é um hábito nós, ao nível da Federação Portuguesa de Futebol, termos essa possibilidade de termos uma equipa campeã europeia. Como é que é o dia-a-dia da Casa do Benfica de Loures com esta sua equipa de futebol praia? É uma temporada que é muito curta, é uma temporada que é muito densa, é uma temporada que é marcada também muito pelos interesses da Seleção Portuguesa de Futebol praia.
É um projeto com 7 anos que a Casa do Benfica tem, a Casa do Benfica de Loures tem. É um projeto com 7 anos, com uma ascensão teórica, mas sustentada, que tem construído ao longo dos anos o seu crescimento em vários processos. O primeiro processo foi chegarmos à divisão de elite, conseguimos no primeiro ano, e depois foi tentar sustentar-nos nessa divisão. Nos últimos 2 anos quisemos apostar mais para sermos campeões. O ano passado estivemos muito próximo de sermos campeões, não conseguimos, e este ano também fomos à final, mas o Braga foi mais forte, isso não... Mas já somos uma equipe que já não é uma equipe que anda ali a lutar para... Mas sim uma equipe que luta para ser campeã. É uma equipe que, pronto, não, juntamente com o Braga, é os que lutam, são os 2 candidatos ao título, não há mais. Os outros, pronto, têm as suas aspirações. Os outros, estamos a falar, a Casa do Benfica de Loures tem que deixar, nomeadamente de fora, o Sporting. Sim, Sporting este ano, na meia-final, disputaram contra nós, só perderam por 7-0, na meia-final do campeonato. E aí depois fomos à final com o Braga, mas na meia-final ficou bem a diferença patente de uma equipe para a outra. Numa meia-final de uma competição que é do Campeonato Nacional, houve esta diferença que é notória e toda a gente sabe, quem anda no mundo do futebol praia sabe, que em Portugal atualmente são 2 equipes, ou é o Braga ou é a Casa do Benfica de Loures. Há outras equipes que têm os seus objetivos, que não são tão grandes como os nossos, mas depois há estas atitudes da Federação que nos fazem pensar se vale a pena tanto empenho, tanta dedicação, tantas horas perdidas, tanto trabalho, pronto, uma série de condicionalismos aqui que, pronto, porque não é só o que aconteceu agora nas esquinas, mas é o que acontece durante o ano todo, que na modalidade os calendários saem em cima quase do início dos campeonatos. Não dá para fazer uma programação antecipada dos calendários, se temos que ir ter estadias, não dá para programar com antecedência, para procurar valores. Calculo que seja barato ficar em hotéis nos meses de julho e agosto, para marcar em cima da hora. É o grande senão que isto tem. Depois estamos à procura de preços numa época alta, que é sempre muito complicado. E tudo isso, temos os nossos patrocinadores que nos apoiam, mas não chega, não é? Porque depois nós fomos obrigados a fazer este comunicado porque houve muita gente que pensou que nós não fomos por algum motivo, algum protesto que estávamos a fazer em relação à Federação. E vimos-nos obrigados a fazer este comunicado para dizer aos nossos adeptos e fazer essa comunicação que não fomos mesmo convidados. A Federação não nos quis lá. Ponto número 1, é isto. A Federação não nos quis lá. Não fomos nós que não quisemos ir ou que tínhamos alguma coisa contra a Federação, não. A Federação deve ter contra nós, não sei. Como é que surgiu a ideia de, em Loures, um projeto com 7 anos, a ideia de Paulo Almeida, fazer uma equipa de futebol de praia? É uma modalidade que eu, antes de abrir a Casa do Benfica, já estava ligado à modalidade lá no clube, lá em Loures, que era lá o Loures. E quando me convidaram para fazer a parte deste projeto da Casa do Benfica, e como tínhamos de ter uma modalidade, e eu vi que no universo Benfica esta modalidade não existia. No universo Benfica há 7 anos não existia o futebol praia. Fomos nós os pioneiros a trazer a modalidade. Já tinha existido aqui há alguns anos, mas uma coisa, pronto, num torneio ou outro, mas uma coisa que não houve continuidade.
E como eu já estava ligado à modalidade, ao abrirmos a casa, criámos a equipe de futebol praia e trouxemos a modalidade para o universo de Benfica. Porquê? Porque pronto, não existia no universo de Benfica, não existia. Agora é que já há várias casas que já têm, mas na altura nenhuma tinha, fomos os pioneiros. E pensámos que seria também um bom nós começarmos. Podia ser que o Benfica também, nós vamos percorrer o deserto, o início, e podia ser que o Benfica, ao olhar para nós, pudesse criar, pronto, numa conversa, num acordo connosco, quisesse pegar depois na modalidade, porque já demos provas que somos vencedores, que somos capazes, e se calhar se o Benfica olhasse para o projeto de outra maneira, se quisesse abraçar este projeto, com as condições que temos, tanto a nível de staff técnico, jogadores, instalações, acho que o Benfica tinha todas as hipóteses para ser campeão nacional durante muitos anos. Muitos anos. Estendo esta nossa conversa aos nossos comentadores, o António e o Sérgio, António, encontras alguma explicação para o facto de uma equipa campeã europeia de futebol de praia, Casa do Benfica de Loures, ter ficado fora desta gala das esquinas em que centenas e centenas de pessoas foram convidadas? Sinceramente não, mas antes de mais, boa tarde, Valdemar, boa tarde também, desde logo aqui, boa tarde especial aqui ao Sr. Paulo Almeida, e antes de mais parabéns também por este projeto, que tem sido um projeto de sucesso para todos os efeitos, como está à vista de todos, e boa tarde também para o Sérgio Branguer, uma saudação especial para os telespectadores da BTV. Claro que não há resposta possível, eu estava a ouvir aqui o Sr. Paulo Almeida e aquilo que me ocorre à partida, que acho que ficou implícito nas suas palavras, mas mesmo a posteriori, partindo do pressuposto hipotético que pode ter sido um mero lapso, ainda assim seria sempre gravoso, mas não houve qualquer reação, no fundo, da parte da própria Federação, não houve qualquer, no fundo, também assumir de meia-culpa em relação. Pronto, isso leva-nos para um campo mais sério, que lá está, da premeditação. Houve, de facto, uma vontade à partida do órgão federativo de não contar com a Casa do Benfica de Loures, que tinha todo o direito a estar presente nas Esquinas de Ouro, tendo em conta, de facto, o estatuto que tem, uma vez que alberga no seu seio a equipa campeã europeia de futebol de praia. E, portanto, acho que isso que é imbatível e desde logo, leva-nos a pensar tudo e mais alguma coisa em relação aos propósitos, às razões que podem estar por trás desse não convite. Eu vou mais longe, desse não outorgar também de um prémio, a exemplo do que aconteceu com outras equipas vencedoras, porque também, claramente, esta equipa de futebol praia da Casa do Benfica de Loures tinha todo o direito a ser também ela laureada nesta cerimónia, que é uma cerimónia que a Federação Portuguesa de Futebol assume como sendo, digamos, o expoente das modalidades que estão debaixo da sua alçada, do ponto de vista, desde logo, também da matriz vencedora. Por isso é ainda mais incompreensível e inconcebível de todo o porquê de não ter sido convidado à Casa do Benfica de Loures, mas claramente fica aqui marcada também essa posição por omissão, pelos vistos, claramente assumida, porque mesmo que não houvesse, de facto, se calhar o rigor a nível dos convites que foram endereçados e das equipas que acabaram por ser também englobadas nesse rol de equipas homenageadas nas Esquinas de Ouro, no mínimo, poderia haver depois, a posteriori, já diria com os ânimos mais serenados, podia haver ali uma espécie de uma retratação da própria Federação. Eu até vou mais longe. A Federação Portuguesa de Futebol, e não é só neste caso em particular, mas em inúmeros outros que se vão sucedendo a uma velocidade até impressionante, que dizem, na maior parte dos casos, respeitos ao futebol em geral, continua claramente a pecar pelo silêncio, um silêncio que é gritante a todos os níveis, e faz-me uma certa confusão, porque nós sabemos que a Federação Portuguesa de Futebol tem sob a sua alçada, tem nos seus quadros
um número considerável até de homens e de mulheres da comunicação, da área da comunicação, que no mínimo poderão estar sempre predispostos, digo eu, para fazer um comunicado, esclarecer uma situação, antes que a especulação inunde a opinião pública, para, em última instância, vir alguém dar a cara até explicar o porquê dos casos que se vão sucedendo, mas a verdade é que já vamos estando habituados também a este silêncio, que é de facto gritante, mas incompreensível, de uma Federação Portuguesa de Futebol que vai primando por esse silêncio, por estas omissões que são claramente incompreensíveis do ponto de vista de quem olha para o desporto em geral e para estas modalidades que estão debaixo da alçada da Federação Portuguesa de Futebol também em particular. Paulo Almeida, da Federação, ninguém vos... não houve comunicação nenhuma, um pedido de desculpas, uma justificação? Nada. Silêncio total, absoluto. E como eu disse, o comunicado só tivemos necessidade de fazer o comunicado por causa dos nossos adeptos, dos nossos simpatizantes, que nos questionavam o porquê de não estarmos. Que acharam estranho. Isto porque o Sporting Braga foi homenageado e alguns jogadores da Seleção de Futebol de Praia. Sim, e a própria seleção também foi homenageada de um título que perdeu o mais recente. Sim, ganhou o ano passado, que agora perdeu. O Braga foi homenageado com todo o mérito, foi campeão nacional, isso não há... Tal como a equipe feminina da AD Pastéis, que foi campeã nacional, também foi homenageada. Portanto, o campeão europeu é que não foi homenageado. Não, esqueceram-se. E é um silêncio total da parte da Federação, nem um mail, nem um telefonema, nada. Sérgio, como é que... Eu, sinceramente, fiquei... O futebol praia, nós temos nós nas férias, quando mais novos, fazíamos os nossos torneios. Exatamente. Dei os toques, corria, sobretudo. É uma modalidade que chega a ser uma transmissão premium das televisões durante esta época de verão. Tu encontras explicação para haver assim, ou é normal um título europeu no contexto da Federação? Boa tarde, Valdemar, boa tarde, Sr. Paulo Almeida, boa tarde, António, um abraço lá para casa. Pois, isto é completamente surreal, não consigo encontrar palavras, porque se ainda podíamos perdoar amadorismo e um esquecimento, não se pode perdoar a não retratação posterior. Portanto, não ter vindo... poderia ter acontecido uma falha humana, um convite que não chega, ou que se perde, ou que é extraviado, quer dizer... Devia haver mil desculpas e depois uma retratação, um pedido formal de desculpas e a coisa de uma forma equilibrada-se. Aquilo que me parece aqui é que há de facto alguma premeditação, porque essas desculpas nunca vieram, há um silêncio novamente ensurdecedor, como em tantos outros casos que andam ali na Federação, e depois parece-me que ainda pior é este cenário, uma tremenda falta de educação para com uma instituição que inclusivamente cede as suas instalações à Seleção Nacional. E cede, na última convocatória, portanto, 6 jogadores. Portanto, é que não convidar é mau, depois de não convidar, não pedir desculpas é muito mau, e depois é uma tremenda falta de educação não haver gratidão. A ausência de memória, a ingratidão para mim é um defeito crasso de personalidade. Portanto, aqui, a personalidade transversal aqui é que na Federação deveria efetivamente ter acautelado a presença de um clube que é campeão europeu de futebol de praia e que não esteve nesta cerimónia. Portanto, não há qualquer justificação, mas ao mesmo tempo que não há justificação, se calhar, se a instituição não tivesse o nome Benfica nas suas siglas, se calhar, se fosse apenas uma casa de futebol de praia de Loures, se calhar estaria lá. Há aqui desculpem-me estar aqui a extrapolar, mas parece-me, porque o que eu vejo aqui é mais um sintoma de várias atitudes da Federação Portuguesa de Futebol em relação a tudo aquilo que tem a ver com o universo do Benfica. E agora esqueceu-se de convidar uma equipa campeã europeia de futebol de praia, mas é a mesma Federação que anda esquecida com um conjunto de outros assuntos. Os árbitros, não haver árbitros no Mundial. Ainda continuamos à espera de ouvir. Os episódios recentes dos casos de violência no futebol, também não ouvimos uma palavra da Federação sobre isto. Uma Federação que não dizer, a propósito da adeptos, ainda neste fim de semana vimos um fulano ligado a uma claque do Sporting, que ainda recentemente faltou uma audiência no tribunal, num recinto esportivo. Isso também não é explicado, mas também não vem aqui para... Não, mas é a mesma Federação que se esquece desses incidentes, que também se esquece de explicar ao comum dos adeptos como é que aparecem tantos bilhetes para os jogos da Seleção Nacional à venda na Candonga por claques que nós sabemos a que clubes é que estão associados. É a mesma Federação que patrocina viagens
de alguns indivíduos com cadastro. Portanto, é uma federação que anda muito esquecida por umas coisas, mas depois rapidamente aparece a terreiro quando se sente de alguma forma picada ou atingida ou criticada. Portanto, é uma federação a dois tempos, não é? É uma federação que teme se esquecer de entidades com este brio e com esta dignidade, conseguiram conquistar algo que engrandece o futebol de praia em Portugal e, como tal, engrandece a própria Federação Portuguesa de Futebol, mas depois é uma federação que se omite de intervir naquilo que efetivamente devia. Estes casos de violência, a história do cartão de adepto, a falta da justiça desportiva que teima, e a própria Federação podia ter aqui um papel também de pressão sobre a justiça desportiva para que alguns casos que perduram há anos, que se conheçam os respectivos desfechos. É a tal história da venda dos bilhetes, quer dizer, há aqui um conjunto de situações que a Federação efetivamente vai chutando para canto, não se pronuncia e só... Jogadores ao serviço da seleção que são queimados ilumbrando com base em supostas afirmações ou declarações de responsáveis da Federação. Exatamente, ao mesmo tempo que acolhe outros... ao mesmo tempo que acolhe outros jogadores internacionais para Portugal, que cantam cânticos contra a maior instituição do desporto nacional. Portanto, lá está, é uma federação a dois tempos. Um tempo é o seu, todo o outro tempo é tudo aquilo que seja contra o Sport Lisboa Benfica. Portanto, eu acho que esta Federação Portuguesa de Futebol tem que repensar se é a Federação Portuguesa do anti-Benfica ou se é a Federação Portuguesa de Futebol e de todos os portugueses. Porque há aqui um conjunto de situações, uns atrás dos outros, que somados, de facto, nos fazem pensar o que é que esta Federação Portuguesa quer para o futebol em Portugal. Se quer um futebol sem o Benfica, eu não vejo um futebol em Portugal... É melhor eles não irem por aí. Pois, mas é que a questão é que o Sport Lisboa Benfica é, como nós sabemos, o ganha-pão da esmagadora maioria dos clubes em Portugal. Sobretudo quando estamos a falar na Primeira Liga. É a instituição que tem uma hegemonia em termos de tudo o que são modalidades. Portanto, o que é que o desporto nacional quer sem o Sport Lisboa e Benfica? É impossível conceber o desporto em Portugal sem a força de uma instituição como o Sport Lisboa e Benfica. Portanto, no mínimo, não querendo nunca favorecimentos, no mínimo respeito. E esta situação que se passou com a Casa Benfica de Loures uma sequência normal desta falta de respeito que há para com tudo aquilo que é do universo do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, isto começa de facto a ser demais, começa a ser repetidamente no tempo, muitos casos, muitas incidências, e curiosamente, sempre que algo acontece noutros domínios, aí já há celeridade. Aí tudo é mais rápido. Portanto, eu começo a não gostar de facto desta dualidade da Federação. Aí eu acho que o Benfica tem que rapidamente também repensar, porque é uma instituição com um peso social, com uma força muito significativa. O Benfica também tem que repensar o seu posicionamento e se calhar tomar em alguns momentos uma ação um pouco mais forte. O politicamente correto não ganha batalhas, dá-nos efetivamente a tranquilidade de sermos diferentes e de não alterarmos a nossa conduta, mas com a forma como o Benfica está a ser tratado, nós Benfica, temos que vir a terreiro pedir por mais respeito. Nós fazemos-lo aqui nesta casa e acho que todas as pessoas que amam o Benfica ou que de alguma forma estão ligadas ao Benfica não devem cessar, de momento algum, de expor esta diferença de tratamento que o Benfica efetivamente tem para mal, para negativo. Aproveitamos porque está enquadrado com esta onda, não é nossa pretensão só estar aqui a criticar, mas avançamos para os destaques neste Matemática das terças-feiras, os destaques pela negativa, que é uma rubrica subtrair, que os nossos comentadores têm na segunda parte. Vamos já às rubricas somar, para já é o do esquecimento da equipa da Casa do Benfica de Loures na Gala das Esquinas, uma equipa que foi campeã europeia. Ora, Paulo Almeida, retomando a conversa, pelos vistos, não é só a Casa do Benfica de Loures que tem queixas, nós temos aqui alguns reparos a fazer. Mas agora, há pouco ainda o Paulo Almeida dizia que ainda não foram contactados para qualquer justificação sobre o facto de não terem da Casa do Benfica de Loures, campeão europeu de futebol praia, não ter sido convidado, mas agora certamente quando for outra vez a seleção vão ser contactados pela Federação Portuguesa de Futebol. Sim, isso aí não se devem esquecer quando for a seleção para utilizar as nossas instalações ou para dispensar os jogadores, eles aí têm os nossos contactos e têm os nossos e-mails
para poderem comunicar connosco, para pedir isso. Agora, o resto parece que estão esquecidos. Devem ter feito lá um delete. Ainda uma questão. Na próxima temporada, nova aposta da Casa do Benfica de Louros para mais uma temporada, para tentarem chegar ao título de uma vez por todas, e assim podem eventualmente vir a ser convidados para uma futura gala. Eu acho que estamos a meditar ainda muito bem no que vai ser a próxima temporada. Normalmente a temporada começa em preparação em abril. Sim, nós começamos a preparar ali em janeiro, os jogos começam em abril, maio, pronto, não sabemos. Só vamos saber lá para março, ou nas vésperas. Mas para já agora, o nosso período de meditação do que vamos fazer, porque até não sei se o Benfica nos poderia ajudar aqui no projeto, porque sentimos muito pequeninos e depois de tanto trabalho que temos feito para alavancar esta modalidade e para trazer o sucesso e verem que todo o sucesso não é fruto do acaso, mas sim fruto de muito trabalho que temos tido, tanto eu como todos os que me acompanham, os jogadores, vice-presidentes, todo o staff técnico, que temos trabalhado muito para atingir este patamar, e depois somos tratados como os Zé Ninguéms, e acho que se calhar, isto é uma opinião minha, não sei, era uma altura ideal se calhar para o Benfica abraçar esta modalidade e mostrarmos como Benfica o poder ter mais uma modalidade vencedora no universo Benfica. Já temos, mas com outro poder e com outra força para junto da Federação ainda os castigar mais em ter, como o Ronaldo diz, levar mais connosco como Benfica. Almeida, muito obrigado pela sua presença. Parabéns como Presidente da Casa do Benfica de Louros pelo título europeu de futebol de praia. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Chegamos ao fim da primeira parte deste Matemática das terças-feiras. Breve pausa. Na segunda parte vamos ter nova convidada, no caso Ruth Costa, uma das guarda-redes da equipa feminina de futebol do Benfica. Até já.